O cemitério estava quieto, exceto pelo som da terra caindo sobre a madeira. Eu estava ao lado do túmulo do meu marido, observando a última porção de terra cobrir a urna de mogno que havíamos escolhido juntos apenas 3 dias antes. Meus dedos traçavam a aliança de ouro simples no meu anelar. 42 anos de casamento reduzidos a este momento, este silêncio, este adeus final ao único homem que realmente me viu. O cerimonialista se aproximou com a simpatia ensaiada, sua voz suave, mas eficiente. Dona Helena, se a senhora precisar de algo, obrigada, eu sussurrei, minha garganta rouca de 3 dias de choro, que tentei guardar só para mim. Acho que só preciso de um momento. Os presentes estavam se dispersando lentamente. Vizinhos, alguns primos distantes, minha nora Sara, com sua expressão eternamente distraída. E Marcelo, meu filho, parado distante de todos, conferindo o celular com a mesma eficiência e distanciamento que ele aplicava a tudo em sua vida. Eu deveria ter me sentido grata por ele ter vindo. Nosso relacionamento estava esfriando há anos, cada conversa mais curta que a anterior, cada visita parecendo mais obrigatória do que afetuosa. Mas Roberto, meu marido, sempre acreditou que Marcelo voltaria. Ele só está focado na carreira, Roberto dizia sempre que eu mencionava sentir-me uma estranha para o nosso próprio filho. Sucesso exige tempo. Ele vai se lembrar do que família significa. Roberto havia se enganado sobre muitas coisas na vida, mas nunca sobre pessoas. Até agora. Meu cunhado Jaime se aproximou enquanto eu estava ali, perdida em lembranças de tempos melhores. Jaime sempre foi o mais gentil dos 2 irmãos, aquele que se lembrava dos aniversários e perguntava sobre meu jardim. Sua esposa, Lúcia, estava ao lado dele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela amava Roberto como um irmão. Helena, Jaime disse suavemente, puxando-me para um abraço que cheirava a loção pós-barba e luto. Ele tinha tanto orgulho de você. Toda vez que conversávamos, ele mencionava algo que você tinha feito, seu trabalho voluntário no Hospital Santa Maria, a forma como lidou com a morte da mãe dele, como manteve a casa funcionando quando o negócio dele passava por dificuldades. Eu assenti, incapaz de falar. Roberto via valor nas pequenas coisas que eu fazia, nos atos diários de amor que Marcelo parecia encarar como ordinários, esperados, invisíveis. Jaime se afastou um pouco, as mãos ainda nos meus ombros. Escuta, preciso te contar uma coisa. Sua voz baixou para quase um sussurro. Sobre o Marcelo. Algo em seu tom fez meu estômago gelar. O que tem o Marcelo? Jaime olhou para o sobrinho, que agora caminhava em direção ao seu BMW, ainda absorto no que quer que fosse o negócio urgente que exigia sua atenção mesmo ali, mesmo agora. Durante o culto, Jaime disse cuidadosamente. Quando o pastor estava falando sobre a devoção de Roberto à família, ele fez uma pausa, parecendo lutar com as palavras. Jaime, por favor. O que é? Marcelo estava sorrindo. As palavras saíram apressadas, como se dizê-las rapidamente pudesse, de alguma forma, torná-las menos devastadoras. Não aquele sorriso que as pessoas usam quando estão lembrando de bons momentos. Algo mais frio. E ele estava trocando mensagens. Durante o sermão, o chão sob meus pés pareceu ceder. Olhei para a área de estacionamento onde Marcelo estava ao lado do carro, aparentemente em uma conversa animada ao telefone. Sua linguagem corporal era relaxada, quase casual. Não a postura de um homem que acabara de enterrar o pai. Talvez eu tenha entendido mal, Jaime continuou, mas seus olhos contavam uma história diferente. Talvez o luto afete as pessoas de maneiras diferentes. Mas Lúcia também viu, e ela comentou que ontem, quando você estava reunida com o cerimonialista, Marcelo estava fazendo perguntas muito específicas sobre o testamento. Minha respiração falhou. Que tipo de perguntas? Sobre a casa. Sobre a apólice de seguro de vida de Roberto. Sobre a rapidez com que os inventários costumam ser resolvidos. Jaime apertou minhas mãos gentilmente. Helena, conheço esse menino desde que nasceu. Eu o vi se transformar em um homem de sucesso. Mas o que eu vi nestes últimos dias não era luto, era cálculo. O caminho de volta para casa, saindo do cemitério, foi os 20 minutos mais longos da minha vida. Cada farol vermelho me dava mais tempo para repassar as palavras de Jaime, para examinar cada interação que tive com Marcelo nos últimos 3 dias. O abraço rápido que ele me deu quando chegou de São Paulo.
a forma como ele mal olhou para o corpo do pai durante o velório. O telefonema que ouvi ele fazendo para alguém sobre resolver isso rapidamente. Nossa casa na Rua das Hortênsias estava lá, como nos últimos 30 anos, suas janelas azuis e floreiras inalteradas, apesar de tudo o que havia acontecido dentro daquelas paredes. Roberto tinha pintado as janelas na primavera passada, subindo a escada apesar dos meus protestos sobre seus joelhos de 70 anos. Um homem cuida do seu lar, ele disse, rindo da minha preocupação. É um reflexo da vida que ele construiu. Agora a casa parecia grande demais, silenciosa demais, cheia demais de memórias que de repente pareciam frágeis e incertas. Eu caminhei por cômodos onde a presença de Roberto ainda pairava. Seus óculos de leitura na mesa da cozinha, sua caneca de café na pia, o romance policial que ele nunca terminaria aberto na mesa de cabeceira. Mas algo mais também pairava. O eco do aviso de Jaime e a crescente percepção de que talvez eu tivesse sido ingênua sobre mais do que queria admitir. O telefone tocou enquanto eu me sentava na poltrona de Roberto, ainda vestindo meu vestido preto, ainda tentando processar uma dor que agora carregava o peso da suspeita. A voz de Marcelo veio pelo viva-voz com uma vivacidade que parecia inadequada para as circunstâncias. Mãe, espero que a senhora esteja se segurando bem. Sei que hoje foi difícil. Obrigada por ter vindo, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Seu pai teria ficado feliz em te ver. Houve uma pausa, longa o suficiente para parecer deliberada. Escuta, eu estive pensando. Pode ser bom para a senhora começar a considerar suas opções. Esta casa é muito grande para uma pessoa só, e com as despesas médicas do pai ao longo do último ano, nós nos viramos bem, eu disse rapidamente. O plano cobriu a maior parte. Tenho certeza que sim. Mas ainda assim, manter um lugar deste tamanho, sozinha, talvez seja a hora de pensar em algo menor, algo mais administrável. Seu tom era gentil, razoável, a mesma voz que ele usava quando criança ao tentar me convencer a deixá-lo ficar acordado depois da hora de dormir. Marcelo, seu pai acabou de falecer esta tarde. Eu sei, mãe, eu sei, mas o pai gostaria que fôssemos práticos. Ele não iria querer que a senhora se preocupasse com manutenção e despesas que não precisa. Enquanto ele falava, me peguei caminhando até a janela que dava para o jardim que Roberto e eu havíamos plantado juntos. Rosas que ele havia escolhido pela cor, vegetais que eu havia selecionado para nossa mesa, um pequeno banco onde sentamos incontáveis noites planejando nossos sonhos de aposentadoria, sonhos que agora pertenciam apenas a mim. Podemos falar sobre tudo isso mais tarde, eu disse por fim. Claro, claro. Só quero que saiba que estou aqui para te ajudar no que vier a seguir. Vamos resolver tudo juntos. Mas enquanto eu desligava o telefone e olhava para o lar que Roberto e eu havíamos construído com 42 anos de esforço compartilhado, eu me perguntava se a ideia de juntos de Marcelo significava a mesma coisa que a minha. As sombras da noite se alongavam pelo chão de madeira, e em algum lugar na crescente escuridão, eu comecei a entender que o luto poderia não ser o único desafio que eu estava enfrentando. Algo estava começando que eu ainda não compreendia totalmente, mas as palavras de Jaime ecoavam na minha memória. Não era luto que eu tinha visto nos olhos do meu filho, era cálculo. E pela primeira vez desde a morte de Roberto, senti não apenas tristeza, mas algo que se assemelhava ao medo. A manhã seguinte trouxe o tipo de silêncio que só existe em uma casa onde alguém morreu. Preparei café para um em vez de dois, pus a mesa para um em vez de dois, e tentei encontrar um propósito em um dia que se estendia à frente sem o ritmo suave que Roberto e eu havíamos aperfeiçoado ao longo de 4 décadas juntos. A campainha tocou exatamente às 9 horas. Pelo olho mágico, pude ver Marcelo parado na varanda da frente, vestido em seu usual terno executivo azul marinho, com a pasta na mão como se fosse uma reunião com um cliente em vez de uma visita à sua mãe em luto. "Bom dia, mãe!" ele disse quando abri a porta, me dando o mesmo abraço superficial que havia oferecido ontem. Eu trouxe alguns papéis que precisamos analisar. Pensei que seria melhor resolver tudo enquanto ainda estou na cidade. Papéis? Eu dei um passo para o lado para deixá-lo entrar, notando como seus olhos imediatamente começaram a catalogar a sala de estar. O relógio antigo que Roberto havia herdado do avô, o armário de louças cheio com o cristal do nosso casamento, o quadro a óleo que havíamos comprado durante nossa viagem de aniversário para a Serra Gaúcha.
Coisas do inventário. O testamento do pai, apólices de seguro, o de sempre. Marcelo colocou sua pasta na mesa de jantar com a autoridade de alguém que está assumindo o comando. Eu sei que parece cedo, mas há questões com prazo que precisamos abordar. Eu servi-lhe café na caneca favorita de Roberto sem pensar, e imediatamente me arrependi da escolha quando Marcelo mal reconheceu o gesto. Com prazo como? Bem, para começar, a seguradora de vida exige notificação dentro de 30 dias. E há implicações fiscais que precisaremos considerar para o ajuste do imposto de renda do próximo ano. Ele abriu a pasta e puxou um envelope pardo grosso com documentos. Eu já falei com o corretor de seguros do pai e com o contador dele. Ambos estão a postos para nos ajudar com o processo. A eficiência casual em sua voz fez algo frio se instalar no meu peito. Você já falou com eles? Ontem, depois do enterro. Pensei que não adiantava adiar o inevitável. Marcelo espalhou papéis pela mesa onde Roberto e eu havíamos compartilhado milhares de refeições, transformando nossa sala de jantar em um escritório improvisado. Quanto antes organizarmos tudo, mais rápido a senhora poderá começar a planejar seus próximos passos. Lá estava aquela frase novamente, próximos passos, como se a morte de Roberto tivesse simplesmente criado um problema logístico que precisava ser resolvido, em vez de uma perda profunda que exigia tempo para processar e curar. Marcelo, eu não estou pronta para pensar em próximos passos. Eu acabei de enterrar seu pai ontem. Ele levantou os olhos dos papéis com uma expressão que reconheci da infância dele, a tolerância paciente que ele demonstrava quando eu não entendia algo que ele considerava óbvio. Eu entendo, mãe, mas sentimentos não impedem a burocracia de avançar. Estes formulários têm prazos, quer a gente esteja pronta ou não. A maneira como ele disse sentimentos, com ênfase suficiente para fazer a palavra soar como um inconveniente, me lembrou de conversas sobre as quais Roberto e eu havíamos nos preocupado ao longo dos anos. Quando foi que nosso filho aprendeu a falar sobre emoções como se fossem obstáculos a serem superados, em vez de respostas humanas naturais à perda? Vamos começar com o seguro, Marcelo continuou, puxando um documento que parecia oficial e intimidante. A apólice do pai vale R$350 mil. A beneficiária listada é a senhora, comigo como secundário. Configuração bem padrão, R$350 mil. Eu sabia sobre a apólice, claro, mas ouvir o número falado em voz alta no tom factual de Marcelo fez com que parecesse menos uma segurança financeira e mais algo completamente diferente. Algo que havia transformado a morte de Roberto de uma tragédia pessoal em uma transação comercial. Aquele dinheiro representa 40 anos de prêmios do seu pai, eu disse calmamente. 40 anos dele querendo ter certeza de que eu seria cuidada se algo acontecesse com ele. Certo. E agora precisamos ter certeza de que será investido adequadamente para que possa cuidar da senhora pelo maior tempo possível. Marcelo clicou sua caneta e começou a escrever notas em um bloco. Eu estive pesquisando condomínios sênior na região. Há alguns lugares muito bons onde a senhora poderia ter seu próprio apartamento, mas com acesso a cuidados médicos se precisar. Condomínio sênior. A frase me atingiu como água fria. Marcelo, eu tenho 68 anos, não 98, e sou perfeitamente capaz de viver na minha própria casa. Por enquanto, com certeza. Mas esta casa dá muito trabalho, e isso não vai ficar mais fácil. Ele gesticulou pela sala de jantar como se as sancas e os pisos de madeira fossem prova de algum tipo de falha da minha parte. Qual foi a última vez que a senhora limpou as calhas? Ou fez a manutenção da caldeira? O pai cuidava de tudo isso. Eu posso aprender, ou posso contratar alguém. O que custa dinheiro? Dinheiro que poderia ser mais bem aproveitado se a senhora não estivesse carregando o custo de manutenção de uma casa de 4 quartos. A voz de Marcelo permaneceu razoável. Lógica. O tom de alguém explicando matemática simples a uma criança. Olha, não estou dizendo que a senhora tem que decidir hoje. Só estou sugerindo que exploremos opções enquanto estamos cuidando de todo o resto do inventário. Mas a maneira como ele disse inventário deixou claro que, em sua mente, a morte de Roberto já havia se reduzido a uma série de tarefas administrativas que precisavam ser concluídas de forma eficiente e sem sentimentalismos desnecessários.
Eu o observei organizar documentos com a mesma precisão metódica que ele provavelmente usaria para qualquer outro negócio, e me perguntei quando meu filho havia aprendido a ver sua família como apenas mais um portfólio a ser gerenciado. O telefone tocou, interrompendo meu crescente mal-estar. O identificador de chamadas mostrava o número da minha vizinha Elisa. Ah, Helena, querida. A voz de Elisa era calorosa com simpatia quando atendi. Eu estive pensando em você a manhã toda. Como você está se segurando? Estou me virando, eu disse, ciente de que a atenção de Marcelo se voltava para minha conversa, mesmo enquanto ele continuava trabalhando em seus papéis. Eu estava pensando se você gostaria de ter companhia hoje. Fiz muita canja ontem à noite, e pensei que talvez pudéssemos sentar na varanda e conversar. Às vezes ajuda ter alguém para ouvir enquanto processamos tudo. A oferta de simples companhia humana apertou minha garganta com gratidão. Elisa entendia o que eu precisava. Não eficiência ou soluções, mas presença e paciência. Parece maravilhoso. Esta tarde daria certo? Perfeito. Te vejo por volta das 2. Quando desliguei, Marcelo estava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Elisa Padilha. A vizinha? Elisa Padilha. Ela é nossa vizinha há 15 anos. Eu me perguntei por que ele havia errado o nome dela. Mas então percebi que fazia pelo menos 3 anos que Marcelo não visitava por tempo suficiente para ter uma conversa real com qualquer um dos nossos amigos. Boa senhora, ele disse, mas seu tom sugeria que ele já havia dispensado a importância dela. Sabe, quando a senhora decidir reduzir, provavelmente achará mais difícil manter esse tipo de amizade. Condomínios sênior, na verdade, facilitam conhecer pessoas da sua idade que compartilham interesses semelhantes. A maneira casual como ele falava sobre desmantelar todo o meu mundo social, como se 40 anos de relacionamentos de vizinhança fossem apenas mais um inconveniente a ser gerenciado, me fez entender algo que eu estava evitando. Marcelo não estava apenas pensando de forma prática sobre o meu futuro. Ele estava ativamente planejando remodelar minha vida de acordo com a sua própria visão do que seria mais conveniente para todos os envolvidos. Eu não estou pronta para pensar em deixar esta casa, eu disse firmemente. Foi aqui que seu pai e eu construímos nossa vida juntos. Cada cômodo tem memórias que não estou preparada para abandonar. Memórias são portáteis, mãe. A senhora pode levar fotos para qualquer lugar. Marcelo voltou para seus papéis como se a conversa estivesse encerrada. Além disso, ficar apegada a bens materiais não é saudável. O pai não gostaria que a senhora se tornasse prisioneira de uma casa. A maneira desdenhosa com que ele caracterizou meu apego ao nosso lar, como se 40 anos de história compartilhada pudessem ser reduzidos a um sentimentalismo não saudável, revelou algo que apertou meu peito com um tipo diferente de dor. Quando foi que meu filho aprendeu a falar sobre o amor, como se fosse uma fraqueza a ser superada, em vez de uma força a ser honrada? Acho que já é o suficiente por hoje, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Eu preciso de tempo para processar tudo o que aconteceu antes de poder pensar com clareza sobre qualquer outra coisa. Marcelo olhou para o relógio, uma peça cara que captava a luz do nosso lustre da sala de jantar. Ajudaria muito se pudéssemos pelo menos enviar os papéis do seguro antes de eu voltar para São Paulo amanhã à tarde. Os papéis do seguro podem esperar até a próxima semana. Mãe, quanto mais atrasarmos... Marcelo. Eu usei o tom que o fazia parar no lugar quando ele tinha 7 anos e estava testando limites. Eu disse que pode esperar. Ele me encarou por um momento, e em sua expressão, eu vi algo que me gelou mais do que qualquer coisa que Jaime havia me contado ontem. Não era frustração ou mesmo impaciência. Era cálculo. O olhar de alguém reavaliando uma situação que não estava prosseguindo de acordo com o planejado. Claro, ele disse por fim, começando a recolher seus papéis com movimentos que pareciam um pouco controlados demais. Sinto muito se estou forçando a barra. O luto afeta a todos de forma diferente, e eu costumo lidar ficando ocupado. Mas enquanto ele fechava a pasta, notei que ele escondeu um dos documentos. Algo que aparentemente ele havia decidido que eu não precisava ver, afinal. E quando ele beijou minha bochecha para se despedir, seu abraço pareceu o tipo de gesto que alguém executa quando está sendo observado, em vez de uma expressão de afeto genuíno. Depois que ele saiu, sentei-me na sala de jantar rodeada pela presença fantasma de todos aqueles papéis.
tentando entender o que acabara de acontecer. Meu filho visitou sua mãe em luto e passou 1 hora tratando-a como uma cliente cujos ativos precisavam ser reposicionados. E em algum lugar no espaço entre suas palavras e suas ações, comecei a perceber que Jaime poderia ter estado mais certo do que qualquer um de nós queria acreditar. A tarde se estendeu como uma pergunta que eu não estava pronta para responder. Mas Elisa chegaria em breve com canja e simpatia. E talvez juntas pudéssemos dar sentido a um mundo que de repente se tornara muito mais complicado do que o simples luto. Elisa chegou naquela tarde carregando uma panela de canja caseira e o tipo de presença gentil que só vem de décadas de amizade. Sentamo-nos no balanço da varanda da frente que Roberto havia instalado no verão em que nos mudamos, observando as crianças da vizinhança andarem de bicicleta enquanto o sol da tarde pintava tudo de dourado. Sabe do que eu mais me lembro de Roberto? Elisa disse, colocando a canja nas tigelas que eu havia trazido para fora. Do jeito que ele costumava limpar a minha calçada da neve todo o inverno sem que eu pedisse. Nunca queria crédito por isso. Nunca mencionava. Apenas cuidava silenciosamente das pessoas. A canja estava perfeita, rica e reconfortante, temperada com o tipo de amor que não se compra em lojas. Ele dizia que ajudar os vizinhos era simplesmente o que as pessoas faziam, como segurar portas ou dizer por favor e obrigado. É daí que Marcelo tira seu bom coração, Elisa disse, e senti meu peito apertar com a suposição inocente. Roberto sempre falava com tanto orgulho do sucesso dele em São Paulo. Dizia que havia criado um filho que sabia cuidar dos negócios. Mexi minha canja lentamente, me perguntando como responder. Como você diz a uma querida amiga que o filho que todos presumem ter herdado os valores do pai pode ter aprendido algo inteiramente diferente? Marcelo é muito focado em questões práticas. Deve ser um conforto tão grande tê-lo para cuidar de todas as decisões difíceis agora. Lembro que quando meu Haroldo faleceu, eu mal conseguia pensar direito por meses. Ter alguém capaz para se apoiar faz toda a diferença. Elisa tinha boas intenções, mas suas palavras destacavam a crescente lacuna entre o que as pessoas esperavam ver e o que eu estava realmente vivenciando. Todos presumiam que a eficiência de Marcelo era um presente, que sua abordagem profissional ao meu luto era exatamente o que uma viúva sobrecarregada precisava. Mas sentada ali com a canja caseira de Elisa aquecendo minhas mãos, percebi que o que eu realmente precisava era de alguém que entendesse que o amor não podia ser organizado em pastas amarelas ou otimizado para fins fiscais. Na manhã seguinte, decidi dirigir para São Paulo. A ideia me veio durante as horas insones antes do amanhecer. Talvez a frieza de Marcelo fosse apenas a maneira dele de lidar com a perda. Talvez vê-lo em seu próprio ambiente, longe da pressão de gerenciar os assuntos do pai, nos lembrasse de quem costumávamos ser um para o outro. Liguei para o escritório dele por volta das 10, depois que o pico da manhã já havia passado. Sua secretária, uma jovem simpática chamada Jéssica, me transferiu imediatamente. Mãe, está tudo bem? A preocupação em sua voz parecia genuína, e por um momento me permiti ter esperança. Está tudo bem. Eu estava pensando em ir para aí esta tarde. Talvez te levar para jantar? Faz tanto tempo que não temos tempo para conversar de verdade. Houve uma pausa. O tipo de silêncio que se estende o suficiente para parecer deliberado. Hoje está bem corrido, na verdade. Estamos no meio de uma grande aquisição, e tenho reuniões com clientes até tarde. E amanhã? Eu poderia passar a noite naquele hotelzinho perto do seu apartamento. Amanhã também não está bom. Escuta, mãe, este provavelmente não é o melhor momento para uma visita social. Ainda estou colocando o trabalho em dia dos dias que perdi por causa do funeral do pai. A frase visita social pairou no ar entre nós, como se uma mãe em luto querendo passar tempo com seu único filho fosse um inconveniente a ser administrado, em vez de uma conexão a ser valorizada. Eu entendo que você está ocupado. Eu só pensei, que tal o seguinte? Vou tentar descer no próximo mês. Podemos analisar mais papéis do pai, então. Talvez terminar de organizar tudo. Papéis do pai. Mesmo ao discutir a possibilidade de passarmos tempo juntos, Marcelo só conseguia enquadrar isso em termos das tarefas administrativas que pareciam ocupar toda a sua energia emocional. Seria bom, eu disse, embora ambos soubéssemos que isso não aconteceria. A agenda dele estaria cheia no próximo mês também, assim como esteve cheia nos últimos 3 anos. Ótimo!
Eu te ligo no final desta semana e definimos uma data. Mas ele não ligou no final daquela semana, nem na semana seguinte. Em vez disso, me vi estabelecendo uma rotina de solidão pontuada por pequenos gestos de esperança que passavam despercebidos. Enviei um cartão a Marcelo no que teria sido o 71º aniversário do pai, compartilhando uma lembrança de Roberto ensinando-o a andar de bicicleta no Parque Barigui, sem resposta. Deixei um recado de voz dizendo que havia encontrado o velho troféu de futebol de salão dele enquanto organizava o escritório de Roberto, pensando que ele poderia querer tê-lo em seu apartamento. Ele nunca retornou. Quando descobri que seu restaurante favorito da infância, a Pizzaria do Nono, na Rua do Comércio, estava fechando após 40 anos, dirigi até o centro para comprar um vale-presente, pensando que poderíamos compartilhar uma última refeição juntos, lá quando ele visitasse. O vale-presente ficou na minha bancada da cozinha por 2 semanas, antes de eu finalmente colocá-lo em uma gaveta com todas as outras pequenas oferendas que eu havia preparado para um filho que parecia ter esquecido que eu existia. O momento mais difícil veio quando tentei compartilhar algo que parecia genuinamente importante. Eu estava examinando as coisas de Roberto lentamente, cuidadosamente, tentando decidir o que guardar e o que doar. Na gaveta de sua escrivaninha, encontrei uma carta que ele aparentemente nunca havia enviado. Um bilhete para Marcelo, escrito apenas algumas semanas antes de morrer. A carta era a cara de Roberto, calorosa, orgulhosa, cheia do tipo de sabedoria paternal que ele sempre foi melhor em expressar por escrito do que pessoalmente. Ele escrevia sobre como tinha orgulho do sucesso de Marcelo, como esperava que o filho se lembrasse de que a realização não significava nada sem compaixão, como ele queria que Marcelo cuidasse de mim não por obrigação, mas por amor. Liguei para Marcelo imediatamente, minha voz tremendo com a emoção de ter encontrado este presente inesperado de seu pai. Marcelo, eu encontrei algo que acho que você vai querer ver. Seu pai escreveu uma carta para você antes de morrer. É linda. Ele fala sobre o quanto te amava, o quão orgulhoso estava. Que legal, mãe. A senhora pode simplesmente me enviar por correio? Enviar por correio? A indiferença casual pareceu um golpe físico. Esta é a última coisa que seu pai escreveu para você. Você não quer. Tenho certeza de que é muito significativa, mas estou atolado de trabalho agora. E, sinceramente, prefiro me lembrar do pai como ele era quando estava saudável. Ler algo que ele escreveu quando estava doente. Acho que isso não me ajudaria a processar as coisas. Processar as coisas. Como se o amor de seu pai fosse um dado a ser analisado, em vez de um presente a ser valorizado. Marcelo, esta carta não é sobre estar doente. É sobre o quanto ele te amava. Mãe, eu realmente agradeço por pensar em mim, mas algumas pessoas superam o luto seguindo em frente, não remoendo o passado. Remoendo o passado. Foi assim que ele caracterizou as últimas palavras de seu pai, como nostalgia não saudável, em vez de conexão preciosa. Depois que desliguei, sentei-me à mesa da cozinha, segurando a carta de Roberto, sentindo que era a única pessoa no mundo que entendia o seu valor. A carta começava "Meu querido filho" e terminava "Com todo o meu amor, pai". No meio, Roberto havia derramado seu coração sobre o homem que esperava que Marcelo se tornasse. Mas aparentemente essa esperança, esse amor, esse alcance final através da divisão entre as gerações, era apenas mais um inconveniente na agenda lotada de Marcelo. 3 semanas depois, tentei mais uma vez. O 38º aniversário de Marcelo estava se aproximando e passei dias planejando o que costumava ser uma simples tradição familiar. Roberto e eu sempre tornávamos seu aniversário especial, não com presentes caros que ele podia comprar para si mesmo, mas com gestos atenciosos que mostravam que nos lembrávamos do que era importante para ele. Assei seu bolo favorito do zero, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, a mesma receita que usei em todos os aniversários desde que ele completou 8 anos. Encontrei as velinhas em formato de números que havíamos guardado dos aniversários de infância, um pequeno ritual que sempre o fazia sorrir. Até comprei o sorvete de baunilha bom no Empório Caro, o tipo que Roberto costumava comprar para ocasiões especiais. Quando liguei para contar a ele sobre o bolo, minha voz brilhante com o tipo de antecipação que costumava marcar nossas celebrações familiares, a resposta de Marcelo foi rápida e brutal em sua eficiência. Mãe, isso é muito gentil,
mas na verdade eu vou para um resort de luxo no litoral com alguns colegas neste fim de semana. Viagem de negócios, mas vamos transformar em comemoração de aniversário também. Fica para a próxima o bolo? Fica para a próxima. O bolo de aniversário dele, feito pela mulher que havia assado um para ele em todos os anos de sua vida, até que ele se mudou e aparentemente decidiu que as tradições da infância não valiam mais a pena ser mantidas. Eu poderia embrulhar, eu ofereci, odiando o desespero que ouvi na minha própria voz. Congela bem. Quando você voltar, não se dê a esse trabalho. Talvez no próximo ano possamos planejar algo com antecedência. Mas ambos sabíamos que não haveria um planejamento para o próximo ano, assim como não houve planejamento para os 3 anos anteriores. Os aniversários de Marcelo haviam se tornado algo que ele celebrava com colegas e associados de negócios, pessoas que poderiam impulsionar sua carreira ou melhorar seu status social. Sua mãe, aparentemente, não se qualificava mais para a inclusão em tal companhia. Sentei-me na minha cozinha rodeada pela evidência da minha esperança tola. O bolo esfriando na bancada, as velinhas numeradas ainda na embalagem, o sorvete bom derretendo lentamente no freezer. A cadeira vazia de Roberto parecia zombar dos meus esforços, lembrando-me de que o homem que havia ensinado Marcelo sobre amor e lealdade familiar não estava mais aqui para reforçar essas lições. Naquela noite, comi um pedaço do bolo de aniversário sozinha, tentando me lembrar de quando meu filho havia parado de ver meus gestos de amor como presentes e começado a vê-los como obrigações que ele não tinha intenção de honrar. O bolo estava perfeito, úmido e rico, exatamente como Marcelo sempre amou. Mas tinha gosto de fracasso, de todas as maneiras pelas quais eu aparentemente havia me tornado insuficiente para a vida que ele escolheu construir. Elisa me encontrou na manhã seguinte, sentada na varanda com meu café e o resto de um bolo de aniversário intocado. "Oh, querida", ela disse, sentando-se ao meu lado sem ser convidada. "O que aconteceu?" Eu contei a ela sobre o bolo, sobre a carta, sobre o vale-presente juntando poeira na minha gaveta. Elisa ouviu com a paciência de quem criou filhos e entendia o desgosto particular de vê-los superarem não apenas sua casa, mas sua relevância para a felicidade deles. "Alguns filhos", ela disse por fim, "esquecem que o amor não é algo do qual você se forma. Eles pensam que sucesso significa deixar para trás as pessoas que os ajudaram a alcançá-lo." As palavras pareciam verdadeiras, mas não tornavam o abandono menos doloroso. Pelo contrário, tornavam pior ao confirmar o que eu estava tentando não reconhecer. Marcelo não havia apenas ficado ocupado ou distraído. Ele havia feito uma escolha consciente de me excluir da vida que estava construindo. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. Algo que poderia mudar a forma como esta história terminaria. Algo que os faria entender que o amor de uma mãe poderia ser paciente e poderoso, gentil e, finalmente, inflexível quando se tratava de proteger o que era mais importante. Os dias começaram a se misturar de uma forma que me surpreendeu. Não o desfoque nítido e irregular do luto inicial, mas algo mais suave e perigoso. O desvanecimento gentil de um coração aprendendo a se proteger ao não esperar nada. Parei de assar aos domingos. Por 40 anos, eu havia enchido nossa casa com o cheiro de pão fresco e rolls de canela. Uma tradição que já havia feito Marcelo correr para a cozinha com os dedos empoeirados de farinha e óleos brilhantes. Agora, as batedeiras ficavam limpas e sem uso em seus armários, e as manhãs de domingo se estendiam silenciosas e sem propósito até a tarde. Os telefonemas também pararam, embora eu dissesse a mim mesma que estava simplesmente dando espaço a Marcelo para lidar com seu luto à sua maneira. Mas a verdade era mais complicada do que isso. Cada mensagem não retornada havia lascado algo dentro de mim, até que o esforço de estender a mão parecia mais difícil do que o silêncio que se seguia. Eu me pegava começando a discar o número dele, e então largava o telefone. O que eu diria? Que senti falta dele. Que estava preocupada com o quão distante ele havia se tornado? Que a morte de seu pai me havia deixado não apenas viúva, mas de alguma forma órfã do filho que eu pensei que sempre faria parte da minha vida? A casa em si começou a refletir essa nova realidade. Os óculos de leitura de Roberto permaneceram na mesa de cabeceira, mas parei de olhar para eles com a pontada aguda da perda recente.
O quarto de infância de Marcelo permaneceu exatamente como estava. Troféus de futebol na prateleira, aviões de modelo pendurados no teto. Mas eu não entrava mais lá com a esperança de que ele pudesse visitar e querer se lembrar de quem costumava ser. Elisa notou a mudança primeiro. Ela havia desenvolvido o hábito de passar por aqui na maioria das tardes, geralmente com alguma pequena desculpa. Tomates extras de sua horta, um artigo de revista que achava que eu gostaria, uma nova receita que queria experimentar. Mas, na verdade, ela vinha porque entendia que o luto poderia ser um país solitário e ninguém deveria ter que navegar por ele completamente sozinho. Você está ficando mais quieta, ela observou em uma quinta-feira enquanto estávamos sentadas na minha sala de estar, tomando chá na louça boa que eu havia parado de guardar para ocasiões especiais. Não um quieto triste, algo diferente. Considerei suas palavras enquanto observava o vapor subir da minha xícara. Roberto havia comprado este jogo de chá para o nosso 20º aniversário, escolhendo cada peça delicada com a mesma atenção cuidadosa que ele dedicava a tudo que importava para ele. Acho que estou aprendendo a viver menor, eu disse por fim. Menor como? Esperando menos. Tendo esperança em coisas diferentes. Tracei a borda dourada da minha xícara com um dedo. Quando você passa meses estendendo a mão para alguém que nunca a estende de volta, eventualmente você para de levantar os braços. A expressão de Elisa se tornou preocupada. Helena, querida, você está falando do Marcelo? A pergunta pairou no ar entre nós. Até aquele momento, eu havia conseguido manter minha crescente decepção em segredo, protegendo tanto a reputação de Marcelo quanto meu próprio orgulho. Mas sentada na sala de estar onde ele abriu presentes de Natal e apagou velas de aniversário, descobri que não tinha mais energia para fingir. Ele ligou ontem, eu disse, minha voz cuidadosamente neutra. Primeira vez em 3 semanas. Perguntou se eu havia recebido os papéis da seguradora. Só sobre os papéis do seguro? Nada mais? Ele mencionou que o trabalho dele estava indo bem. Um grande cliente que ele havia conquistado. Muito animado com isso. Eu baixei minha xícara de chá com o tipo de precisão que vem de tentar não deixar as emoções aparecerem em gestos simples. Então ele perguntou se eu havia pensado mais sobre minha situação habitacional. Foi assim que ele chamou, minha situação habitacional. O silêncio de Elisa foi mais eloquente do que qualquer palavra de simpatia poderia ter sido. Ela entendeu o que eu estava aprendendo a aceitar. Que meu filho havia reduzido nosso relacionamento a uma série de problemas práticos que ele precisava resolver de forma eficiente. Você disse a ele que não está pronta para se mudar? Eu disse que estava me virando bem na casa que o pai dele e eu construímos juntos. Ele disse que era bom, mas me pediu para manter a mente aberta sobre alternativas. A conversa durou exatamente 7 minutos. Eu observei o relógio da cozinha o tempo todo. Ele foi muito razoável sobre isso. Muito paciente com a velha mãe teimosa que não conseguia ver a sabedoria de suas sugestões. Naquela noite, me peguei parada no antigo quarto de Marcelo pela primeira vez em semanas. O avião de modelo que ele havia construído quando tinha 12 anos pairava imóvel no ar parado. Suas asas cuidadosamente pintadas nas cores da aeronáutica que ele havia admirado em um show aéreo que assistimos juntos. Lembrei-me de como ele estava orgulhoso quando o terminou. Como ele insistiu para que Roberto tirasse fotos dele segurando-o contra a luz. Quando aquele menino entusiasmado se tornou um homem que media o amor em termos de eficiência fiscal e planejamento de espólios. Quando o filho que costumava me ligar apenas para compartilhar algo engraçado que havia acontecido no trabalho se tornou alguém que me contatava apenas quando havia documentos para discutir, eu puxei a corrente para apagar a luz do quarto, mas antes de sair, fechei a porta silenciosamente atrás de mim. Alguns espaços, eu estava aprendendo, eram muito dolorosos para manter abertos quando as pessoas para quem foram feitos não queriam mais entrar neles. A parte mais difícil não era o silêncio, era a maneira como a esperança continuava tentando ressurgir, apesar de tudo. Quando o telefone tocava, meu coração ainda pulava com a possibilidade de ser Marcelo ligando apenas para conversar. Quando eu via um pai e um filho juntos no supermercado, ainda sentia aquela dor familiar de sentir falta do que costumávamos ter. Mas, gradualmente, até essa esperança começou a se esgotar. Parei de checar meu telefone várias vezes ao dia. Parei de compor mensagens que nunca enviei. Parei de planejar conversas que nunca teríamos. A mudança foi tão gradual
que eu quase não percebi que estava acontecendo. Certa manhã, acordei e percebi que não havia pensado em ligar para Marcelo em mais de uma semana. O alívio foi imediato e indutor de culpa em igual medida. Alívio por ter parado de infligir constante decepção a mim mesma, culpa por ser aparentemente capaz de amar meu próprio filho menos intensamente do que eu pensava. Elisa me encontrou chorando naquela tarde. Não as lágrimas dramáticas do luto inicial, mas o choro silencioso de alguém que havia descoberto uma capacidade inesperada de autoproteção emocional. O que é, querida? Eu acho que estou desistindo dele. Eu sussurrei. Eu acho que estou realmente desistindo do meu próprio filho. Elisa sentou-se ao meu lado no sofá, sua presença calorosa e constante. Ou talvez você esteja apenas desistindo da versão dele que estava esperando que voltasse. A distinção parecia importante, embora eu não conseguisse entender bem o porquê. Isso é a mesma coisa? Eu não acho. Amar alguém e aceitar quem eles escolhem ser, nem sempre são a mesma coisa. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é parar de tentar forçar alguém a ser quem você precisa que ele seja. Suas palavras faziam sentido intelectualmente, mas emocionalmente pareciam uma permissão para abandonar o relacionamento mais fundamental da minha vida. Que tipo de mãe para de lutar pelo amor do filho? Que tipo de mulher aceita que seu único filho decidiu que ela não vale mais o esforço de manter uma conexão genuína? Mas com o passar das semanas, comecei a entender o que Elisa queria dizer. A tensão constante da esperança não correspondida estava me esgotando de maneiras que eu não havia reconhecido. Quando parei de esperar que Marcelo ligasse, também parei de ficar desapontada quando ele não ligava. Quando parei de planejar gestos de amor que ele não apreciaria, tive mais energia para os pequenos prazeres diários que estavam se perdendo nas minhas decepções maiores. Comecei a ler novamente. Mistérios e biografias que me transportavam para longe da minha própria realidade complicada. Comecei a fazer caminhadas noturnas pela vizinhança, notando mudanças que eu estava muito preocupada para ver. Os Silva haviam plantado um lindo jardim de rosas. O jovem casal da Rua das Palmeiras havia pintado suas janelas de um azul alegre. A vida continuava ao meu redor, e pela primeira vez em meses, senti-me capaz de participar dela. A mesa de jantar, que havia parecido impossivelmente grande e vazia desde a morte de Roberto, começou a parecer de tamanho apropriado para uma pessoa que estava aprendendo a encontrar contentamento na solidão. Eu a punha com cuidado todas as noites, guardanapo de tecido, talheres certos, uma pequena flor do jardim. Não porque estava esperando companhia, mas porque estava começando a entender que merecia a mesma consideração que sempre demonstrei aos outros. Não era felicidade, exatamente, mas também não era desespero. Era algo mais quieto e mais sustentável. Aceitação. Aceitação de que o filho que eu havia criado havia se tornado alguém que eu não reconhecia. Aceitação de que meu casamento havia terminado e meu papel como mãe ativa aparentemente havia terminado com ele. Aceitação de que eu precisaria construir um tipo diferente de vida do que eu havia imaginado. Mais tarde da noite, quando a casa se instalava em seu silêncio mais profundo, às vezes eu me pegava tocando a pequena caixa de madeira que guardava na gaveta da minha mesa de cabeceira, aquela que continha a aliança de casamento de Roberto e a carta que ele havia escrito para Marcelo, e algo mais, algo que eu ainda não havia compartilhado com ninguém. Dentro daquela caixa havia um tipo diferente de verdade, uma que acabaria importando mais do que a fria eficiência de Marcelo ou minha quieta resignação. Algo que Roberto havia me dado antes de morrer. Algo que ele me fez prometer guardar até o momento certo. Não era mais dor, era clareza. E clareza, eu estava aprendendo, podia ser mais poderosa do que o amor quando se tratava de entender o que precisava acontecer em seguida. A primavera chegou cedo naquele ano, trazendo consigo o tipo de calor suave que te faz lembrar por que você se apaixonou pelo mundo em primeiro lugar. Eu me peguei passando mais tempo no jardim que Roberto e eu havíamos plantado juntos, não por obrigação de manter o que ele havia começado, mas porque algo no ritmo de cuidar de coisas que crescem havia começado a curar partes de mim que eu não tinha percebido que estavam feridas. Os narcisos vieram primeiro, seus rostos amarelos brilhantes atravessando o solo que parecia morto apenas semanas antes. Depois, as tulipas que Roberto havia plantado em fileiras cuidadosas, vermelhas que o lembravam do batom da mãe,
Rosas que eu havia escolhido porque pareciam cheias de esperança. Enquanto eu me ajoelhava entre elas, puxando ervas daninhas e removendo flores murchas, comecei a me lembrar de algo que quase havia esquecido. Quem eu costumava ser antes que o luto e a decepção tivessem me convencido de que eu não era nada mais do que alguém para ser gerenciada ou ignorada. Eu era Helena Guimarães, muito antes de me tornar mãe de Marcelo ou esposa de Roberto. Aos 23 anos, eu havia sido a mulher que conseguiu um emprego no escritório de planejamento urbano da prefeitura quando disseram que não contratavam mulheres para nada além de trabalho de secretariado. Eu havia sido a pessoa que convenceu a Câmara de Vereadores a aprovar o primeiro playground acessível para cadeirantes em nosso distrito, que organizou o programa de vigilância do bairro que reduziu os arrombamentos em 60%, que aprendeu a trocar o próprio óleo e a fazer seu próprio balanço financeiro, porque acreditava em ser capaz em vez de indefesa. De alguma forma, ao longo das décadas de cuidar dos outros, perdi o rastro daquela mulher. Ela havia sido enterrada sob camadas de acomodação e compromisso, de me tornar menor para caber nas formas que outras pessoas precisavam que eu fosse. Mas sentada no meu jardim com terra debaixo das unhas e sol no rosto, eu podia senti-la voltando à vida. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há meses. Liguei para a coordenadora de voluntários do Hospital Santa Maria, onde passei 3 anos lendo para crianças na ala de oncologia antes que a doença de Roberto consumisse todo o meu tempo e energia. Helena, a voz de Carol era calorosa com prazer genuíno. Sentimos tanto a sua falta. Como você está se segurando? Estou pronta para voltar, eu disse, e me surpreendi com o quão verdadeiro isso parecia. Se você ainda tiver um lugar para mim... Haku, você está brincando? As crianças perguntam por você constantemente. Toninho Martins. Você se lembra de Toninho? Ele está em remissão há 6 meses, mas ainda passa por aqui às vezes, só para ver se você voltou. Aquele menino te acredita por tê-lo ajudado a passar pelo pior do tratamento. A ideia de que eu importava para alguém, que minha presença havia feito a diferença na vida de uma criança quando ela mais precisava, parecia descobrir água depois de caminhar por um deserto. Quando posso começar? Que tal quinta-feira à tarde? Temos uma garotinha nova, a Emma, que acabou de começar a quimioterapia. 7 anos, morrendo de medo. Ela pode responder bem a você. Quinta-feira não podia chegar rápido o suficiente. Passei os dias seguintes lembrando como era se preparar para algo que importava. Para ter um propósito que se estendesse além das minhas próprias 4 paredes e dos meus próprios sentimentos complicados sobre relacionamentos familiares que não podiam ser consertados com boas intenções. Emma era minúscula, mesmo para 7 anos, com enormes olhos castanhos e um lenço rosa enrolado na cabeça, onde antes havia cabelo. Ela agarrava um elefante de pelúcia gasto e me observava me aproximar de sua cama de hospital com a cautela de alguém que havia aprendido que os adultos frequentemente traziam dor disfarçada de ajuda. Oi, Emma. Eu sou a Helena. Ouvi dizer que você pode gostar de algumas histórias. Ela considerou esta oferta seriamente. Que tipo de histórias? De que tipo você gosta? Histórias sobre pessoas corajosas. Não princesas esperando para serem salvas. Pessoas que se salvam. Garota esperta. Peguei uma coleção de contos populares que havia trazido. Histórias sobre filhas espertas e irmãs cheias de recursos, e mulheres que resolviam problemas com sabedoria em vez de magia. Durante a próxima hora, Emma e eu viajamos para lugares onde a inteligência importava mais do que a beleza, onde a coragem vinha de muitas formas, onde pessoas pequenas podiam realizar grandes coisas se recusassem a desistir. Você volta? Ela perguntou enquanto eu me preparava para sair. Toda quinta-feira, se você quiser. Eu gostaria muito. Caminhando para o meu carro naquela tarde, senti algo que quase havia esquecido. A satisfação de ser verdadeiramente útil para outro ser humano. Não útil da maneira que Marcelo parecia querer que eu fosse. Complacente, administrável, processada eficientemente através dos detalhes administrativos da minha própria vida. Mas útil da maneira que realmente importava. Presente, atenta, oferecendo algo que outra pessoa genuinamente precisava. Naquela noite, sentei-me à mesa da minha cozinha com a carta de Roberto para Marcelo aberta ao meu lado. Eu a havia lido dezenas de vezes desde que a encontrei,
cada leitura revelando novas camadas do amor e da sabedoria de um pai. Mas esta noite, li de forma diferente. Não como um presente que Marcelo havia rejeitado, mas como uma mensagem que Roberto pretendia para alguém que a valorizaria. Meu querido filho, a carta começava. Se você está lendo isso, significa que não sou mais capaz de lhe dizer pessoalmente o quanto estou orgulhoso do homem que você se tornou. Mas orgulho, eu aprendi, não é apenas sobre realizações, é sobre caráter. É sobre lembrar que o sucesso sem compaixão é apenas uma maneira cara de ficar sozinho. Roberto sempre foi melhor com palavras escritas do que faladas, e esta carta era sua obra-prima. Ele escreveu sobre valores que transcendiam o ganho financeiro, sobre a importância de permanecer conectado às pessoas que te amavam, não por causa do que você poderia fazer por elas, mas por causa de quem você era quando era mais você mesmo. Cuide da sua mãe, ele havia escrito perto do final, não porque é sua obrigação, mas porque ela cuidou de todos os outros por toda a vida, e o amor deve ser um círculo, não uma linha reta que se esgota quando é inconveniente de manter. Mas enquanto eu dobrava a carta cuidadosamente e a devolvia ao envelope, percebi que algo havia mudado em meu entendimento. Roberto havia escrito isso esperando que Marcelo lesse e se lembrasse dos valores que lhe haviam sido ensinados. Mas Marcelo havia feito sua escolha quando descartou as últimas palavras de seu pai como um remoer não saudável do passado. A carta não estava mais rejeitada, estava recuperada. Ela havia se tornado evidência não da insensibilidade de Marcelo, mas da sabedoria duradoura de Roberto sobre o que importava em uma vida bem vivida. E eu era a prova viva de que suas palavras não haviam sido desperdiçadas, mesmo que nunca tivessem chegado ao seu destinatário pretendido. Abri a pequena caixa de madeira da minha gaveta de cabeceira e removi o item que eu estava guardando em segurança por meses. O presente final de Roberto para mim, dado apenas dias antes de ele morrer, quando ainda estava lúcido o suficiente para entender o que estava por vir. Era uma caderneta de poupança, impecável e sem uso, com meu nome listado como a única titular da conta. Dentro da capa, Roberto havia escrito uma nota em sua caligrafia cuidadosa. Para quando você se lembrar de quem você é, use-a para se tornar quem você foi feita para ser. Com amor, R. A conta continha R$ 50.000, dinheiro que Roberto havia economizado de alguma forma sem o meu conhecimento, acumulado ao longo de anos de planejamento cuidadoso para um futuro que ele não compartilharia, mas queria garantir. Não para contas ou necessidades ou as preocupações práticas que Marcelo insistia que eu deveria ter, mas para possibilidades, para escolhas, para o tipo de liberdade que vem quando você descobre que não é tão impotente quanto pensava. Eu havia mantido essa conta em segredo, não porque estava planejando algo dramático, mas porque ainda estava aprendendo o que significava. Roberto havia visto algo em mim que eu havia perdido de vista, uma capacidade de independência, de tomar decisões baseadas nos meus próprios valores, em vez das expectativas de outras pessoas. Ele havia me dado os meios para me lembrar de que eu era mais do que apenas a mãe de alguém ou a esposa de alguém. Eu era Helena Guimarães, e eu estava gerenciando minha própria vida muito antes que qualquer outra pessoa tivesse opiniões sobre como eu deveria vivê-la. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. O nome de Marcelo apareceu no identificador de chamadas, e pela primeira vez em meses, não senti aquela familiar palpitação de esperança misturada com pavor. Atendi calmamente, curiosa, como alguém recebendo uma ligação de um conhecido em vez do filho que havia moldado 38 anos de sua vida. Oi, mãe. Como a senhora está? Estou bem, obrigada. Eu comecei a fazer trabalho voluntário novamente no hospital infantil. É bom me sentir útil. Isso é ótimo, mãe. Fico feliz que a senhora esteja se mantendo ocupada. Havia algo em seu tom que eu não conseguia identificar. Aprovação misturada com algo mais. Na verdade, estou ligando porque queria dar seguimento à nossa conversa sobre a casa. Eu estive pesquisando e encontrei um condomínio sênior muito bom a uns 20 minutos de onde a senhora está agora. Eles têm uma lista de espera, mas acho que conseguiria colocá-la no topo se agirmos rapidamente. A presunção casual em suas palavras, que ele pesquisaria opções para minha vida sem me consultar, que ele usaria contatos para acelerar uma decisão que eu nunca havia concordado em tomar,
Poderia ter me magoado meses atrás. Agora, simplesmente esclarecia algo que eu estava começando a entender. Isso é atencioso da sua parte, Marcelo, mas decidi ficar na casa. Mãe, nós conversamos sobre isso. A manutenção sozinha será administrável. Estou administrando muito bem, na verdade. Houve uma pausa. Quando ele falou novamente, sua voz carregava uma nova nota, surpresa misturada com algo que poderia ter sido irritação. Eu só acho que a senhora não está sendo realista sobre os desafios de envelhecer em casa. O que acontece se a senhora ficar doente? E se algo der errado com a casa? Então eu cuido disso. Da mesma forma que cuidei das coisas antes de ter um marido e depois de ter um filho que estava ocupado demais para visitar. O silêncio que se seguiu foi mais longo desta vez. Quando Marcelo falou novamente, seu tom era cauteloso, controlado. A voz de alguém recalculando sua abordagem para uma negociação que não estava prosseguindo conforme o esperado. Claro que a senhora pode cuidar. Eu só quero que saiba que estou aqui se precisar de algo. Mas ambos sabíamos que ele não estava realmente ali, e eu estava descobrindo que realmente não precisava que ele estivesse. A percepção não era mais dolorosa. Era libertadora. Depois que desliguei, sentei-me calmamente no crepúsculo crescente, sentindo algo que eu não conseguia nomear. Não felicidade, exatamente, mas algo mais constante e confiável. Autoposse. A confiança tranquila que vem de lembrar que você sobreviveu antes que as opiniões de outras pessoas importassem, e que você poderia sobreviver se elas parassem de importar novamente. Não era mais dor, era clareza. E a clareza estava me ensinando que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, por si mesma e pelos outros, é parar de fingir que coisas quebradas podem ser consertadas apenas com paciência. O primeiro sinal de que algo havia mudado veio em uma terça-feira de manhã no final de abril, quando recebi uma ligação inesperada de uma mulher que se apresentou como Patrícia Vasconcelos, da Assessoria Jurídica de Curitiba. Dona Helena, estou ligando a respeito do espólio de seu falecido marido. Entendo que pode ter havido algumas irregularidades na forma como o testamento foi validado. Minha xícara de café parou a meio caminho dos lábios. Irregularidades? Eu preferiria não discutir os detalhes por telefone. Seria possível a senhora vir a Curitiba esta semana? Ou eu poderia ir até a senhora, se for mais conveniente. O profissionalismo cuidadoso em sua voz carregava subtons que eu não conseguia identificar. Preocupação, talvez, ou algo mais sério. Receio não entender. Meu filho Marcelo tem cuidado de todos os assuntos do inventário. Tudo foi resolvido meses atrás. Houve uma pausa que durou o suficiente para me deixar desconfortável. Dona Helena, na verdade é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com a senhora. Quinta-feira à tarde seria um bom horário? Meu escritório fica no centro, mas eu poderia encontrá-la em um lugar mais confortável, se preferir. Algo em seu tom fez meu peito apertar com uma apreensão que eu não conseguia nomear. Há algo de errado com a forma como o testamento foi conduzido? Acho que seria melhor conversarmos pessoalmente. Há documentos que eu gostaria de mostrar à senhora. E, francamente, esta conversa requer o tipo de privacidade que o telefone não garante. Depois que desliguei, sentei-me na minha cozinha tentando processar o que acabara de ouvir. O testamento de Roberto era direto, tudo para mim, com provisões para Marcelo apenas após a minha morte. Marcelo havia me mostrado a papelada ele mesmo, suas explicações claras e eficientes. O que poderia ser irregular em um documento tão simples? Mas, mesmo enquanto eu me fazia a pergunta, lembrei-me de pequenos detalhes que pareciam sem importância na época. A maneira como Marcelo me apressou em algumas das assinaturas, insistindo que a linguagem jurídica era apenas padrão, que eu não precisava ler com atenção. A forma como ele levou os documentos originais para guardar em segurança em seu escritório em São Paulo. A maneira como ele parecia estranhamente conhecedor de direito de sucessões para alguém cuja especialidade deveria ser finanças. Elisa notou minha distração quando parou em casa naquela noite com pão de milho caseiro e sua habitual e gentil preocupação. Você parece perturbada, querida. O que está na sua cabeça? Eu contei a ela sobre a ligação da advogada, observando seu rosto em busca do tipo de reação que pudesse me dizer se meu crescente mal-estar era justificado ou apenas a paranoia de uma mulher que foi decepcionada vezes demais. Ela disse que tipo de irregularidades? Ela queria se encontrar pessoalmente.
Disse que exigia privacidade. Quebrei um pedaço do pão de milho e o coloquei de lado sem comer. Elisa, e se Marcelo... E se ele estiver administrando os assuntos de Roberto de forma diferente do que me disse? A pergunta pairou entre nós como uma acusação que eu não estava pronta para fazer diretamente. Elisa conhecia Marcelo desde que ele era um menino. O viu crescer de um tipo de criança que ajudava vizinhos idosos a carregar compras a um tipo de homem que parecia ver as conexões emocionais como ineficiências a serem minimizadas. O que sua intuição te diz? Ela perguntou por fim. Considerei a pergunta enquanto olhava pela janela da minha cozinha para o jardim onde Roberto e eu havíamos sonhado com a vida que construiríamos juntos. Me diz que eu fui ingênua em relação a mais do que apenas a capacidade de amar do meu filho. Quinta-feira à tarde me encontrei sentada no escritório de Patrícia Vasconcelos no centro de Curitiba, um espaço que conseguia parecer profissional e acolhedor ao mesmo tempo. Muitos livros, fotos de família, uma janela que dava para a rua movimentada lá embaixo. Patrícia era mais jovem do que eu esperava, talvez 45 anos, com olhos gentis e o tipo de atitude direta que sugeria que ela havia aprendido a dar notícias difíceis com compaixão, mas sem delicadeza desnecessária. Dona Helena, quero que saiba que o que estou prestes a compartilhar com a senhora pode ser perturbador. Eu pratico direito de inventário há 15 anos, e casos como este estão entre os mais difíceis que eu lido. Ela abriu uma pasta parda e retirou vários documentos, espalhando-os sobre a mesa com a precisão cuidadosa de quem apresenta evidências. 3 semanas atrás, fui contatada pelo ex-sócio de seu falecido marido, David Chung. Ele estava preocupado com algumas transações financeiras que notou nas contas empresariais de seu marido pouco antes da morte dele. Eu reconheci o nome de David. Ele e Roberto haviam trabalhado juntos por mais de 20 anos antes de David se mudar para Fortaleza 2 anos atrás. Eles mantiveram a amizade apesar da distância, conversando por telefone a cada poucas semanas sobre negócios, família, vida. David estava ajudando seu marido com algum planejamento de investimentos antes de ele falecer. Quando ele tentou dar seguimento a esses planos recentemente, descobriu que quantias significativas de dinheiro haviam sido retiradas de contas que deveriam ter sido congeladas até o acerto do inventário. As palavras pareciam flutuar no ar entre nós, seu significado claro, mas de alguma forma impossível de processar. Retiradas por quem? Patrícia consultou suas anotações, embora eu suspeitasse que ela sabia a informação de cor. As transferências foram autorizadas por alguém com procuração sobre os assuntos financeiros de seu marido. Essa procuração foi concedida ao seu filho Marcelo aproximadamente 6 meses antes da morte de seu marido. Procuração. Lembrei-me de Roberto mencionando algo sobre atualizar seus documentos legais quando sua saúde começou a declinar, mas ele apresentou isso como uma preparação de rotina, garantindo que alguém pudesse lidar com contas e depósitos bancários se ele ficasse doente demais para gerenciar tais detalhes ele mesmo. A procuração deveria ter expirado quando seu marido morreu. Patrícia continuou. Mas, de acordo com os registros bancários, as transferências continuaram por várias semanas após a morte dele. Transferências substanciais. Dinheiro que deveria ter se tornado parte do inventário foi movido para contas que seu filho controlava independentemente. Minhas mãos estavam frias, apesar da tarde quente de primavera. Quanto dinheiro? Patrícia consultou outro documento. Pelo que David conseguiu determinar, aproximadamente R$400 mil. Dinheiro das contas empresariais de seu marido, de suas economias pessoais, até mesmo da conta onde ele mantinha fundos de emergência para as despesas da casa. R$400 mil. Mais dinheiro do que Roberto e eu jamais imaginamos ter. Mais dinheiro do que eu sabia que existia no panorama financeiro da nossa família. Dinheiro que deveria ter garantido meu futuro por décadas, mas que aparentemente havia sido redirecionado para garantir o futuro de outra pessoa. Isso é legal? Alguém com procuração pode fazer coisas assim? Absolutamente não. A procuração expira na morte, e usá-la após esse ponto constitui fraude. Além disso, mesmo enquanto seu marido estava vivo, o dever fiduciário de Marcelo exigia que ele agisse no melhor interesse de seu marido, não no seu próprio. A sala pareceu inclinar um pouco, como se o mundo tivesse saído do eixo enquanto eu estava sentada. Todas aquelas conversas sobre minha situação financeira,
Todas aquelas explicações cuidadosas sobre por que eu precisava reduzir e simplificar minha vida, todas aquelas sugestões razoáveis sobre condomínio sênior que eu podia pagar, elas foram baseadas em uma ficção que Marcelo havia criado ao roubar dinheiro que pertencia a mim. O que pode ser feito sobre isso? A expressão de Patrícia era gentil, mas determinada. Com sua permissão, eu gostaria de apresentar queixa criminal por fraude e abuso financeiro contra idoso e desvio de fundos. A evidência é clara, e francamente, casos como este enviam mensagens importantes sobre as consequências do abuso financeiro dentro das famílias. Queixa criminal contra meu próprio filho. A frase deveria ter me chocado mais do que chocou, mas sentada naquele escritório com a evidência espalhada sobre a mesa, senti principalmente uma tristeza profunda e cansada pelo menino que criei e o homem que ele escolheu se tornar. E o dinheiro? Pode ser recuperado? A maior parte sim. Seu filho moveu para contas de investimento e compras de imóveis que podem ser rastreadas e revertidas. Ele pode ter pensado que era esperto, mas deixou um rastro claro de papel do seu roubo. Pensei na casa que Marcelo havia comprado em um subúrbio caro de São Paulo no ano passado, o carro de luxo que ele estava dirigindo, a maneira casual como ele mencionou tirar férias caras com associados de negócios. Aparentemente, as economias de uma vida de Roberto estavam financiando um estilo de vida que Marcelo se sentiu no direito de desfrutar, enquanto incentivava sua mãe viúva a considerar a sabedoria financeira de se mudar para uma moradia subsidiada. Dona Helena, preciso que a senhora entenda algo importante. Patrícia continuou. Isso não é apenas sobre dinheiro. O que seu filho fez representa uma profunda traição de confiança, tanto legal quanto moral. Pessoas que cometem fraude contra idosos frequentemente intensificam seu comportamento se não forem responsabilizadas. O caminho de volta para casa levou 2 horas, mas eu mal notei o tempo passar. Minha mente estava processando não apenas os fatos legais que Patrícia havia apresentado, mas as implicações emocionais de descobrir que meu filho havia sistematicamente roubado de seu pai moribundo, enquanto fingia ajudar sua mãe em luto a gerenciar suas circunstâncias reduzidas. Por quanto tempo ele estava planejando isso? Ele viu a doença de Roberto como uma oportunidade a ser aproveitada em vez de uma tragédia a ser suportada juntos? Cada conversa sobre o meu futuro era a maneira dele de garantir que eu nunca descobrisse quanto dinheiro estava realmente faltando? Quando estacionei na minha garagem, o sol estava se pondo atrás da casa que Roberto e eu havíamos construído com trabalho honesto e economias cuidadosas. Mas pela primeira vez em meses, eu não estava pensando em perda ou abandono, ou nas maneiras pelas quais o amor poderia te decepcionar. Eu estava pensando em justiça, não o tipo dramático e vingativo que deixa todos feridos, mas o tipo silencioso e determinado que restaura o equilíbrio em um mundo que havia sido tirado do eixo, por alguém que havia esquecido que algumas coisas eram mais valiosas do que dinheiro. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar com o cartão de visitas de Patrícia em uma mão e meu telefone na outra. Pela janela, eu podia ver Elisa trabalhando em seu jardim, cuidando das rosas que floresceriam lindamente o verão todo se alguém dedicasse tempo para cuidar delas adequadamente. Algumas coisas, percebi, exigiam paciência para florescer. Outras exigiam ação imediata para prevenir mais danos. A escolha era minha, e pela primeira vez em meses, eu me senti absolutamente clara sobre qual direção minha vida precisava seguir. Algo estava prestes a mudar de maneiras que Marcelo não podia antecipar, não podia controlar e não podia gerenciar com suas explicações eficientes e razoáveis. A tempestade que estava se formando silenciosamente por meses estava finalmente pronta para estourar. Liguei para Patrícia Vasconcelos na manhã seguinte e dei a ela permissão para prosseguir com a queixa criminal. Minha voz estava firme enquanto eu falava as palavras que mudariam tudo entre Marcelo e eu para sempre. Mas minhas mãos tremeram ao desligar o telefone. 3 dias depois, Marcelo me ligou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Tensa, controlada, mal contendo o que parecia pânico. Mãe, eu preciso ir para aí hoje. Precisamos conversar. Sobre o que, Marcelo? A senhora sabe sobre o quê? A cortesia cuidadosa que ele costumava manter comigo havia evaporado completamente. Que diabos você pensa que está fazendo?
Por 40 anos, eu me treinei para responder à raiva com apaziguamento, a fim de abafar os conflitos antes que eles pudessem se transformar em confrontos reais. Mas sentada na minha cozinha com a luz da manhã entrando pelas janelas que Roberto e eu havíamos escolhido juntos, descobri que não tinha interesse em tornar esta conversa confortável para nenhum de nós. Estou fazendo o que deveria ter feito meses atrás. Estou me protegendo de alguém que está me roubando. Roubando? Sua voz falhou um pouco na palavra. Mãe, tudo o que eu fiz foi legal. O pai me deu procuração especificamente para que eu pudesse gerenciar as finanças dele quando ele ficasse doente. A procuração expira quando a pessoa morre, Marcelo. Você continuou movimentando dinheiro por semanas após o funeral de seu pai. Isso não é legal. Isso é roubo. O silêncio que se seguiu foi tão longo que me perguntei se a ligação havia caído. Quando Marcelo falou novamente, sua voz carregava uma ponta desesperada que poderia ter me preocupado se eu não tivesse passado a última semana aprendendo exatamente quanto ele havia levado. A senhora não entende o quão complicada era a situação financeira do pai. Havia dívidas, obrigações, coisas que precisavam ser resolvidas imediatamente, ou a senhora teria perdido tudo. Que dívidas, Marcelo? Seu pai e eu vivíamos com cuidado. Nunca gastamos dinheiro que não tínhamos. Contas médicas, mãe. A senhora tem alguma ideia de quanto custou o tratamento de câncer dele? Mesmo com o plano de saúde, havia milhares de reais em despesas que... Eu tenho todas as contas médicas, Marcelo. Eu sei exatamente quanto custaram. E sei exatamente o que o plano cobriu. O gasto total do nosso bolso foi inferior a 20 mil reais. Você movimentou 400 mil. Outro longo silêncio. Quando ele falou novamente, seu tom havia mudado para algo que soava quase como súplica. Olha, eu fiz alguns investimentos com esse dinheiro. Bons investimentos. Eu estava tentando aumentar o patrimônio do pai para que houvesse mais para nós dois a longo prazo. Investimentos em uma casa para você, um carro para você, férias para você. Mantive minha voz calma, factual, embora algo dentro de mim quisesse gritar com a maneira casual como ele falava sobre roubar meu futuro. Nenhum desses investimentos iria me beneficiar, Marcelo. Isso não é verdade. Tudo o que eu fiz fazia parte de uma estratégia financeira maior que... Pare! A palavra saiu mais cortante do que eu pretendia, mas teve o efeito desejado. Marcelo se calou. Apenas pare de mentir para mim. Você pegou dinheiro que pertencia a mim e o usou para melhorar sua própria vida, enquanto me dizia que eu precisava vender minha casa porque não podia pagar a manutenção. Mãe, me escuta. Não, você me escuta. Algo dentro de mim se soltou. Alguma restrição que mantive por tantos anos que sua ausência parecia aprender a respirar novamente. Por meses, eu inventei desculpas para você, dizendo a mim mesma que você estava de luto, que estava ocupado, que você se lembraria do que família significava quando tivesse tempo para processar a morte de seu pai. Eu podia ouvi-lo respirar do outro lado da linha, mas ele não interrompeu. Mas você não estava de luto? Estava? Você estava planejando. Planejando como se aproveitar de um velho doente e de sua esposa confiante. Planejando como roubar dinheiro das pessoas que mais te amavam. Não foi assim. Sua voz estava mais baixa agora, mas ainda não havia remorso genuíno nela. Apenas a frustração de alguém cujos planos cuidadosamente construídos foram descobertos antes que pudessem ser concluídos. Tudo o que eu fiz por razões práticas. A senhora não entende como gerenciar dinheiro, mãe. Nunca entendeu. O pai sabia disso. É por isso que ele queria que eu cuidasse de tudo. A condescendência em sua voz, a suposição fácil de que eu era muito simplória para entender conceitos financeiros que ele havia dominado, revelou algo que fez todo o resto fazer um sentido terrível. Isso não era sobre luto ou oportunidade ou mesmo ganância. Isso era sobre a maneira fundamental como Marcelo me via, como alguém cujo julgamento não podia ser confiável, cuja autonomia não precisava ser respeitada, cujo futuro era dele para determinar de acordo com suas próprias ideias sobre o que seria melhor para todos os envolvidos. Seu pai queria que você me ajudasse, Marcelo, não que me roubasse. Há uma diferença. Eu estava te ajudando. A senhora acha que eu gostei de ter que tomar todas essas decisões difíceis? A senhora acha que foi fácil para mim lidar com o inventário do pai enquanto lidava com meu próprio luto? Sua capacidade de enquadrar o roubo como sacrifício, de apresentar sua traição como um fardo que ele nobremente carregou para o meu benefício,
Era tão audaciosa que era quase admirável. Quase. Você tem razão, eu disse por fim. Provavelmente não foi fácil. Mas sabe o que mais não é fácil? Descobrir que seu único filho está mentindo para você há meses. Perceber que enquanto você confiava em alguém completamente, essa pessoa estava sistematicamente destruindo essa confiança para o seu próprio benefício. Mãe, se a senhora apenas me deixar explicar. Não há nada para explicar, Marcelo. Os registros bancários falam por si. O cronograma fala por si. O fato de você ter movimentado dinheiro depois que seu pai morreu, fala por si. Eu podia ouvir algo que parecia lágrimas em sua voz quando ele falou novamente, mas eu não estava mais comovida por demonstrações de emoção que vinham apenas depois que ele havia sido pego. O que você quer que eu faça? Eu devolvo. Tudo. Podemos acertar um cronograma de pagamento, e a senhora nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. O que eu quero, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia há meses, é que você enfrente as consequências do que você escolheu fazer. Não porque estou com raiva, embora eu esteja. Não porque eu queira te machucar, embora você certamente tenha me machucado. Mas porque algumas ações exigem responsabilidade, e roubar de seu pai moribundo é uma delas. O telefone ficou quieto por tanto tempo que pensei que ele havia desligado. Quando ele finalmente falou, sua voz carregava uma frieza que eu reconheci de nossas conversas recentes. Mas agora, eu entendi a sua origem. Não era luto ou estresse ou a pressão de gerenciar responsabilidades complicadas. Era o desprezo de alguém que havia sido pego fazendo algo que ele presumiu ser inteligente o suficiente para se safar. A senhora está cometendo um erro, mãe. Um grande erro. Você realmente quer destruir nosso relacionamento por causa de dinheiro? A pergunta revelou tudo o que eu precisava saber sobre como Marcelo via nossa situação. Em sua mente, eu era quem estava destruindo nosso relacionamento ao me recusar a aceitar seu roubo silenciosamente. Eu era quem estava criando problemas ao insistir em responsabilidade por suas ações. Eu era quem estava sendo irracional ao esperar honestidade do meu próprio filho. Nosso relacionamento foi destruído no momento em que você decidiu que eu era alguém de quem você podia roubar, em vez de alguém que você deveria amar, eu disse. Eu não estou destruindo nada, Marcelo. Estou apenas me recusando a fingir que o que você fez foi aceitável. Ótimo. A única palavra carregava mais veneno do que um parágrafo de insultos poderia ter conseguido. Ótimo. Mas não espere que eu te perdoe por isso. Não espere que eu visite ou ligue, ou finja que somos família quando você escolheu o dinheiro em vez do seu próprio filho. E lá estava, a inversão final. A última tentativa de me tornar responsável por consequências que ele havia criado inteiramente através de suas próprias escolhas. Mesmo diante de evidências esmagadoras de seu erro, Marcelo estava determinado a se colocar como a vítima das minhas expectativas irracionais, em vez do autor do abuso financeiro sistemático. Eu sempre vou te amar, eu disse calmamente, mas eu nem sempre vou confiar em você. E eu nem sempre vou te proteger dos resultados de suas próprias decisões. Desliguei antes que ele pudesse responder. Elisa me encontrou 1 hora depois, sentada na minha varanda com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alívio tão profundo que pareciam uma liberação física de meses de tensão acumulada. Como foi? Ela perguntou, sentando-se ao meu lado no balanço que Roberto havia construído. Acabou. Eu disse, tudo isso, o fingimento, a esperança de que ele mudasse, o inventar desculpas para um comportamento que não tinha desculpa. E como você se sente? Considerei a pergunta enquanto observava as crianças da vizinhança voltarem para a casa da escola, suas mochilas balançando, suas vozes brilhantes com o que quer que fosse o pequeno drama que havia consumido o dia delas. Livre, eu disse por fim, triste, mas livre. E naquela noite, Patrícia Vasconcelos ligou para me informar que Marcelo havia sido detido naquela tarde em seu escritório em São Paulo. As acusações eram formais agora. Abuso financeiro contra idoso, desvio de fundos, uso indevido de procuração financeira. O processo legal levaria meses, mas o dinheiro já havia sido bloqueado, e a maior parte seria devolvida a mim em semanas. Como a senhora está lidando com tudo isso? Patrícia perguntou. Olhei ao redor da minha sala de estar, para as fotografias de tempos mais felizes, para os móveis que Roberto e eu havíamos escolhido juntos,
para a vida que havíamos construído que ninguém poderia tirar de mim agora, e percebi que me sentia mais em paz do que em meses. Estou lidando muito bem, eu disse, e pela primeira vez em muito tempo, eu queria dizer isso completamente. Algumas verdades, eu havia aprendido, valiam a dor que causavam ao serem ditas em voz alta. E alguns relacionamentos valiam a pena ser encerrados se não pudessem sobreviver à honestidade sobre quem as pessoas realmente eram quando pensavam que ninguém estava olhando. A tempestade finalmente havia estourado e, em seu rastro, o ar parecia limpo e cheio de possibilidades que eu estava apenas começando a imaginar. 6 meses depois, eu estava em meu jardim em uma manhã de setembro, observando as últimas rosas da estação florescerem com uma intensidade que parecia desafiar o outono que se aproximava. Eram as favoritas de Roberto, as vermelhas escuras que levaram 3 anos para se estabelecer, mas agora cresciam com o tipo de confiança que vem de raízes profundas e cuidado paciente. A casa atrás de mim era a mesma casa que eu quase fui convencida a vender, mas parecia inteiramente diferente agora. Não porque algo havia mudado na estrutura em si, mas porque eu havia me lembrado que o lar não é algo que acontece com você. É algo que você cria através da escolha diária de cuidar do que importa. O dinheiro havia sido devolvido, exatamente como Patrícia havia prometido. 400 mil reais que haviam transformado minha aposentadoria de uma série de cálculos ansiosos em um tempo de possibilidade genuína. Mas mais valioso do que a segurança financeira, era algo que não podia ser medido em extratos bancários. O conhecimento de que eu era capaz de me proteger quando a proteção era necessária, e forte o suficiente para encarar verdades difíceis quando mentiras confortáveis não eram mais sustentáveis. Emma, minha amiguinha do hospital, havia terminado seus tratamentos de quimioterapia em agosto. Eu estava lá quando ela tocou o sino que marcava o fim de sua jornada através do câncer. Sua voz clara e orgulhosa enquanto anunciava a ala que estava indo para casa para começar o 2º ano do fundamental. Seu cabelo estava voltando em cachos castanhos suaves, e sua risada havia retornado à alegria intensa que a doença grave havia silenciado temporariamente, mas nunca completamente. Você ainda virá ler para a gente? Ela perguntou durante nossa última sessão oficial juntas. Toda quinta-feira, eu prometi. Sempre há crianças que precisam de histórias sobre pessoas corajosas que se salvam. O trabalho voluntário havia se expandido além da ala infantil. Comecei a visitar residentes idosos em asilos e casas de repouso, lendo para pessoas que viveram vidas plenas, mas se encontravam esquecidas por famílias muito ocupadas ou muito distantes para se lembrarem de que o amor não expira quando alguém se torna inconveniente de visitar. Dona Clarice, 93 anos com olhos nublados e lembrança perfeita de poesias que memorizou na escola 70 anos antes, havia se tornado particularmente querida para mim. Ela nunca teve filhos, nunca teve o desgosto complicado de ver alguém que você criou escolher a crueldade em vez da bondade. Mas ela entendia algo essencial sobre a diferença entre estar sozinha e se sentir solitária. Estar sozinha, ela me disse em uma tarde de quinta-feira, é apenas uma circunstância. Se sentir solitária é o que acontece quando você esquece o seu próprio valor. Eu levei aquelas palavras para casa comigo, revirando-as como um terço durante as horas tranquilas em que a ausência de Roberto ainda parecia aguda o suficiente para prender minha respiração. A casa estava mais quieta agora do que esteve em 40 anos, mas não estava solitária. Estava pacífica da maneira que vem de não esperar mais pela aprovação de outra pessoa para se sentir digna do espaço que você ocupa. Os procedimentos legais haviam sido concluídos em julho. Marcelo se declarou culpado de todas as acusações, evitando um julgamento que teria forçado ambos a reviver sua traição em fóruns públicos, projetados mais para a justiça do que para a cura. Ele foi sentenciado a serviços comunitários e liberdade condicional, obrigado a fazer a restituição total e obrigado a comparecer às sessões de terapia para o que o juiz havia chamado de profundas falhas de caráter e discernimento. Eu compareci à sentença, sentada no fundo do tribunal, enquanto meu filho estava diante de um juiz que havia visto casos suficientes de abuso contra idosos para falar com autoridade sobre a crueldade particular
de trair pessoas cujo único erro foi confiar naqueles que amavam. Marcelo parecia mais velho do que seus 38 anos, desgastado por meses de procedimentos legais e pelo colapso de uma vida que ele havia construído com dinheiro que não pertencia a ele. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer antes da sentença, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, antes de falar palavras que carregavam mais verdade do que qualquer uma de nossas conversas recentes. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo minha mãe de decisões financeiras que ela não estava equipada para tomar. Mas a verdade é que eu estava me protegendo da possibilidade de que ela pudesse fazer escolhas diferentes das que eu queria que ela fizesse. Daí ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim pela primeira vez naquele dia. Eu roubei dela não porque ela precisasse da minha ajuda, mas porque eu pensei que merecia o dinheiro dela mais do que ela. Não era um pedido de desculpas exatamente, mas era honestidade. E honestidade, eu havia aprendido, era mais valiosa do que pedidos de desculpas quando se tratava de entender como os relacionamentos haviam se quebrado e se poderiam ser reparados. Após a sentença, Marcelo se aproximou de mim no corredor do fórum. Ele parecia incerto, mais jovem de alguma forma, como o menino que costumava buscar meu conforto após pesadelos ou decepções no pátio da escola. Mãe, ele disse calmamente, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão. Não, eu concordei. Você não tem. Ele assentiu como se esperasse essa resposta. Você acha, um dia, pode haver uma maneira de termos algum tipo de relacionamento novamente? Considerei a pergunta enquanto estudava o homem que meu filho havia se tornado. Alguém capaz de traição sistemática, mas também, aparentemente, capaz de reconhecer a magnitude do que havia destruído. Eu não sei, eu disse por fim. Eu acho que isso depende de quem você escolher ser daqui para frente, não de quem você foi no passado. Vou tentar ser melhor. Eu espero que sim, pelo seu próprio bem, não pelo meu. Eu estou bem como estou. Essa foi a última vez que falamos. Ele havia voltado para São Paulo depois de vender a casa que comprou com o dinheiro de Roberto. Aceitou um emprego em uma empresa menor que estava disposta a contratar alguém com seus problemas legais. Através de conhecidos em comum, ouvi dizer que ele estava frequentando terapia regularmente, que parecia genuinamente comprometido em entender como havia justificado tratar seus pais como ativos a serem gerenciados, em vez de pessoas a serem amadas. Se esse compromisso duraria, se levaria ao tipo de mudança de caráter fundamental que um dia poderia tornar um relacionamento entre nós possível novamente, estava por ser visto. Mas eu não estava mais esperando para descobrir. Minha vida havia se tornado muito cheia de alegrias presentes para passar muito tempo me perguntando sobre possibilidades futuras que poderiam nunca se materializar. Elisa e eu fizemos uma viagem para o litoral de Santa Catarina em agosto, ficando em uma pousada perto da costa onde Roberto e eu havíamos passado nossa lua de mel 42 anos antes. Caminhamos nas mesmas praias, comemos camarão na moranga no mesmo quiosque à beira-mar, observamos pores do sol que pintavam o céu em cores tão bonitas que te faziam grata por estar viva para testemunhá-los. Você sente falta dele? Elisa perguntou em uma noite enquanto estávamos sentadas na varanda da frente da pousada, ouvindo as ondas quebrando contra rochas que foram moldadas por séculos de erosão paciente. Todos os dias, eu respondi honestamente. Mas eu não sinto falta da mulher que eu era quando ele estava morrendo. Eu não sinto falta de me sentir impotente ou dependente, ou com medo de tomar decisões sem a aprovação de outra pessoa. Do que você mais sente falta? Da risada dele, da maneira como ele conseguia encontrar humor em quase tudo, e de sua fé na bondade básica das pessoas, mesmo quando elas o decepcionavam. Eu fiz uma pausa, pensando nas conversas que Roberto e eu compartilhamos sobre a crescente distância de Marcelo, seu foco crescente no sucesso em detrimento da conexão. Ele teria ficado de coração partido pelo que Marcelo escolheu fazer, mas acho que ele teria se orgulhado de como eu escolhi responder. A casa parecia diferente quando voltei do litoral de Santa Catarina, não menor ou mais solitária, mas no tamanho certo para a vida que eu estava construindo. Eu havia voltado a cozinhar, refeições de verdade com vegetais da horta e pão feito do zero. Não porque alguém estava esperando o jantar, mas porque o ato de me nutrir havia se tornado uma forma de autorrespeito que eu não estava mais disposta a abrir mão.
A mesa de jantar, onde Marcelo havia espalhado seus papéis naquela manhã terrível, agora era o lugar onde eu trabalhava em quebra-cabeças. Escrevia cartas para velhos amigos, planejava horários de voluntariado e pequenas aventuras. Eu havia comprado jogos americanos novos em cores que Roberto e eu nunca havíamos experimentado, reorganizado os móveis para pegar melhor a luz, pendurado fotografias que refletiam quem eu estava me tornando, em vez de quem eu havia sido. Em noites tranquilas, às vezes eu pegava a carta que Roberto havia escrito para Marcelo, aquela que ele havia dispensado como remoer não saudável do passado. Eu a lia não com tristeza mais, mas com gratidão por ter sido casada com um homem que entendia que o amor era algo que você praticava diariamente, não algo que você reivindicava quando era conveniente. Cuide da sua mãe, ele havia escrito, não porque é sua obrigação, mas porque ela cuidou de todos os outros por toda a vida. E o amor deve ser um círculo, não uma linha reta que se esgota quando é inconveniente de manter. Marcelo havia falhado em seguir essa sabedoria. Mas ao me proteger de seu fracasso, eu descobri algo que Roberto talvez não tivesse antecipado, que às vezes a melhor maneira de honrar o amor de alguém é amar a si mesma o suficiente para exigir o respeito que eles gostariam que você recebesse. Emma veio me visitar em um sábado à tarde, saudável e radiante, seu cabelo totalmente crescido novamente e seus olhos brilhantes com a confiança particular que vem de sobreviver a algo que você não tinha certeza se conseguiria sobreviver. Ela me trouxe um desenho que havia feito. Uma imagem de duas mulheres sentadas em um jardim. Uma mais velha e uma mais jovem, ambas lendo livros. Somos nós, ela explicou, no seu jardim, lendo histórias sobre pessoas corajosas. Eu pendurei o desenho na minha geladeira, bem ao lado da fotografia de Roberto e eu no dia do nosso casamento. Passado e presente, perda e esperança, tudo junto na cozinha onde eu começo todas as manhãs com café feito para um, e a satisfação tranquila de um dia que pertence inteiramente a mim. O telefone ainda tocava às vezes com chamadas de pessoas que se perguntavam como eu estava me virando sozinha. Mas me virar, eu havia aprendido, era a palavra errada para o que eu estava fazendo. Eu não estava me virando na minha vida, eu estava vivendo-a, plena e intencionalmente, com o tipo de atenção à alegria que havia sido impossível quando eu estava constantemente me preparando para a próxima decepção. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. O silêncio na minha casa não estava mais vazio, estava cheio de possibilidades, pacífico com o conhecimento de que algumas tempestades, quando finalmente passam, deixam o ar mais limpo e a paisagem pronta para o que quiser crescer em seguida.